Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O tema promete. O tema de hoje é como me tornar alguém inteiro e não depender da validação dos outros. Vivemos num mundo em que a gente é muito preocupado com o que os outros pensam, a opinião, a curtida no comentário, se gostaram da foto, enfim, a gente está sempre querendo performar. Esse episódio de hoje, ele é um convite para você sair dessa vitrine da validação e entrar no quarto silencioso do que na psicologia nós chamamos de autoapoio, autorregulação. Integrar suas deficiências, suas sombras emocionais e descansar do personagem e sustentar quem você é de fato. Mesmo quando ninguém está olhando para você, ninguém está aplaudindo você, porque de personagem o mundo está ficando cansado. Tanto que hoje em dia, muitos estudos mostram que está havendo um profundo declínio nas redes sociais. Porque muitas pessoas vivem criando personagens e a gente está cansando das mentiras que as pessoas contam. Portanto, é importante usar esses espaços que eles existem para falar de algo mais verdadeiro. A necessidade de nos integrarmos como pessoas. Nós vamos atravessar esse tema de hoje usando como mote a música Quase Sem Querer, do Legião Urbana, que tem aquela frase, né? Eu quero o mesmo que você, e também aquela frase, eu não precisava provar nada para ninguém. Vamos usar essa música como se fosse um mapa emocional dessa virada de chave na vida de alguém que quer se tornar adulto. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não deveria provar nada para ninguém, eu não precisava provar nada para ninguém. Esse é um movimento muito importante do crescimento emocional. Se isso te toca, participa comigo nos comentários aqui ou no áudio, manda para lá e se pergunta quando você percebeu que vivia tentando provar algo para os outros? E o que é que isso cobrou para você? Qual foi a conta que você pagou por ter que estar provando para as pessoas? E qual mentira você conta para pacificar você, mas depois cobra juro na sua vida? O que é que você percebe que o personagem não sustenta mais? E ao mesmo tempo, o que é inegociável para você? Hoje, qual valor você não abre mão? Qual limite você não abre mão? Um cuidado que você se dá? Qual foi a última vez, o último gesto de autoapoio em silêncio que você se deu? Pequeno, mas estava lá, era real. Eu cuidei de mim, Rossandro, em tal circunstância. Em que momento de sua história você se fez de 1000 pedaços para não ser amado? E como começou a se juntar de novo depois que aconteceu isso, depois ficou em 1000 pedaços? Então fica comigo, porque quase sem querer talvez você encontre nas palavras de hoje um mapa dentro para a reconstrução do que é o acolhimento e direção de se tornar inteiro hoje aqui no nosso Cuidando da Alma. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso podcast Cuidando da Alma, todo domingo de manhã, ao vivo, há mais de 4 anos. Juntos, eu e você, Rossandro, juntos, num processo que gera desenvolvimento espiritual, uma caminhada de bem-estar emocional e de crescimento pessoal, para que a gente possa construir juntos o que a gente começou domingo passado e continua aqui, que é construir a comunidade Pleno Ser. Para quem não lembra, daqui a pouco eu vou lembrar um pouquinho de detalhes da comunidade Pleno Ser. Já tem muita gente na comunidade Pleno Ser. Domingo, muita gente já entrou na comunidade Pleno Ser, que é uma ampliação da experiência do Cuidando da Alma. Para você que está aqui, abra seu coração, prepare-se para sentir todo o nosso acolhimento, porque todos os temas aqui são feitos para nutrir sua alma e são escolhidos especialmente para você, muito do que vocês demandam, o que vocês pedem. Então, curte, compartilha, comenta, coloca suas opiniões, o que você sente. Eu vou fazer perguntas hoje no episódio para a gente interagir cada vez mais. É uma alegria a gente estar junto aqui nessa construção de uma comunidade juntos, né? A importância de vivermos uma experiência. Deixa aí, quem tiver em família, coloca aí, estamos juntos, vai ser uma alegria vocês estarem assistindo esse episódio juntos. Muita gente vê em família, muita gente me encontra aí pelas viagens da vida, aeroportos, dizendo que assiste Cuidando da Alma, é uma alegria a gente estar junto aqui com vocês. Vamos para o nosso quadro, precisamos falar sobre isso. O que ainda nos faz ser professores? É uma pergunta que fica no ar. Porque quando o mundo acelera, o professor continua sendo quem desacelera a alma, num novo tipo, um novo ritmo. Há algo profundamente subversivo em ser professor. Muito. Em um mundo que premia quem acumula, o professor ele escolhe o caminho de quem reparte, de quem compartilha. Enquanto tudo gira em torno de eficiência, ele insiste em perguntar sobre qual o sentido da educação e da vida. Ser professor é resistir à pressa,
é sustentar o olhar diante de quem ainda não sabe. E ao mesmo tempo, e ainda assim, acreditar que um dia essa pessoa saberá e que ele, que ela, professor, professora, está participando disso. É ver o potencial de todo mundo quando as pessoas enxergam só o problema. Meu filho é TDAH e haja rótulos, mas o professor vendo alguém que pode, para além desses rótulos, é cuidar de sementes que talvez só floresçam quando ele já não está mais lá, quando ele não está mais perto. Aquele aluno que era só da turma do fundão, nem dava atenção, mas que depois se tornou alguém tão incrível e o professor participou desse plantio. Mas no final, ainda somos professores. Por quê? Por que ainda somos professores? Porque, apesar de tudo, a educação é um último ato de fé na humanidade. Se a escola ruir, o projeto humano vai junto. Porque ensinar é lembrar todos os dias que a ignorância não é uma falha moral, é um ponto de partida. Ninguém nasce ignorante. Nós partimos desse lugar, mas a educação nos torna capazes de sair desse lugar para um outro lugar. Porque formar alguém é ser cúmplice de seu futuro, mesmo sem saber se o futuro vai agradecer a você. O professor de verdade, a professora de verdade, não ensina conteúdos apenas, ele desperta em nós consciências. Não transmite apenas respostas prontas, ele provoca perguntas instigantes. E no mundo, em um tempo em que a tecnologia promete ensinar tudo, e a IA está aí achando que vai fazer isso, o professor segue ensinando o que nenhuma máquina consegue ensinar: a delicadeza de ser um ser humano. Só um ser humano faz isso com o outro. Por isso, talvez ser professor ainda seja um dos gestos mais revolucionários que existem na nossa vida, pois é, antes de tudo, uma maneira silenciosa de amar o mundo, sabe? Há um momento na vida, né, em que a dor de poucos consegue enxergar. Os professores vivem num momento de muita dor. A dor de ser uma profissão essencial e, ao mesmo tempo, invisível na sociedade. O professor vive no paradoxo de ser exaltado no discurso de muitas pessoas e esquecido na prática de tantas pessoas. É o primeiro a ser cobrado, é o último a ser ouvido, muitas vezes. Entre planilhas, metas, salas cheias, apostilhas, muitos estão exaustos, não por falta de vocação, mas por excesso de entrega. O burnout está hoje como o segundo grupo do mundo que mais tem burnout, é o educador. Quase é uma... O burnout é como se fosse um uniforme invisível nas escolas. E o que adoece o professor não é só o trabalho em si, mas é o peso de sentir que não é escutado mais, nem valorizado, que seu gesto de cuidar perdeu o espaço no mundo em que as pessoas não premiam mais o cuidado, premiam o descuido. Ainda assim, há algo que mantém o professor de pé. A lembrança de um olhar que ele acendeu, sabe? De uma vida que mudou por causa de uma aula que ele deu, que ela deu. Uma frase que foi dita, de uma palavra dita no dia certo. Um aluno que talvez nunca mais volte, mas nunca vai esquecer. Ser professor é um ato de fé, ainda hoje, cotidiana, minha, sua, de quem é educador ainda. É acreditar no ser humano, sabe? Quando o ser humano parece ainda desacreditar de si. O professor lança um olhar de fé sobre você. É lutar por sentido num tempo em que as pessoas só vendem distrações. Mais um episódio, mais uma balada, mais uma viagem e nada de interioridade. O professor convida para isso. Esse ponto entre o que o aluno é e o que ele pode, deseja se tornar. E talvez seja isso que ainda nos faz ser professores no fundo da vida, é isso. A certeza silenciosa de que mesmo cansados somos semeadores de futuro. Futuro dos nossos, futuro dos filhos dos outros, que no meio do cansaço ainda há um lampejo de esperança. Porque ensinar é uma forma de amor que resiste até quando o mundo parece desistir de nós. A educação continua sendo a resposta para mim e para você. E esse público maravilhoso? De onde estão falando esse público maravilhoso? Vamos lá. Cidades. Estou vendo aí. Rosiane falando de Picos no Piauí. Rosiane. De onde vocês estão falando? Cidades, países, lugares. São Paulo. Guadalupe está falando de São Paulo. Estou vendo aqui vocês. Vamos lá. Acompanhando aqui. Sete Lagoas, a Luciene está falando. Luciene de Santander também. Canoas, a Helena está falando. Agi de Caulidé, Mato Grosso. Sumaré, o Carlos.
Denarde, eu acho que é isso. Caicó Beatriz. Quem mais? Vamos lá, falando aqui, cidades. Alejandro sempre do Cile com a gente de manhã, muito bem-vindo. Campo Grande, Rosana, estava aí, Campo Grande. Rosana deve ter estado comigo, teve alunas, a gente tirou foto. Muito bem, sou professora, estou vendo aqui, a Merli está falando da Flórida, tem gente falando aqui que é professor, a Cristiane, quem mais aqui? Terezinha Franco de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Campo Grande, a Rosilene também estava lá. Tanque Nova. Tem um monte de gente de Campo Grande, que coincidência. Fabiana também está falando de Orlando. A Gleide falando de Brasília. Muito bem. Ana Valesca de Fortaleza com a gente. Juiz de Fora, Silvia. Três Lagoas. A Karine Timon do Maranhão. A Conceição Ferreira, professora de Educação Infantil. Deus te abençoe por isso. Porto Velho, a Marta Veras Cunha. Três Palmeiras. Caicó. Bom dia, Ana. Rio Branco, Acre, Aleluia, Lima, Tuna. Porto Velho, Ila Ferreira. Guarulhos, a Cátia. Juiz de Fora, a Renata. Gisele falando de Maceió. De Milão, na Espanha. Aliás, Milão ou na Espanha? Tô agora. Betina, deve ser algum estado, mas na Espanha, né? Lucas de Paulo, de Goiânia. Gravataí, no Rio Grande do Sul. Belém, a Priscila. Floripa, a Maria Helena. Espírito Santo, Vinícius Fonseca. Itapemirim, Fabiola. Espírito Santo. Dulce está falando de BH. Alegria, vocês de vários lugares, vários estados, vários países, sempre aqui com a gente no Cuidando da Alma. Débora falando de São Paulo, capital. João Câmara, Alzedeide, está falando de João Câmara. Valência, na Espanha, Cristiana está falando. Regina, Ana Regina de Natal. A Lídia está falando de Turim, na Itália. Olha aqui a galera, ó, falando que sou professor de educação infantil, não é fácil. É verdade. As duas filhas também são professoras de educação infantil. Curitiba, a Tabassi está falando de Curitiba. Muito bem, sejam bem-vindos. É uma alegria a gente estar junto aqui no nosso Cuidando da Alma. Estamos aqui com o apoio da Educa, que leva a educação socioemocional para escolas do infantil ao ensino médio. E se você quiser levar isso para a sua escola, manda um WhatsApp para a minha equipe, 011 93 266 7774, educação infantil e ensino médio, educação socioemocional, educação para pais, a escola de educação parental, EducaPlay, um aplicativo para os pais na jornada de parentalidade saudável. É uma alegria. Semana passada nós começamos, porque na semana anterior nós começamos a perguntar assim para vocês, gente, como é que a gente faz para a gente estar mais junto, para não ficar aqui só no Cuidando da Alma, para a gente continuar uma relação juntos, já que essa comunidade é tão linda. Estou aqui, ó, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, a gente depois coloca no Spotify, é tanta gente, ao vivo aqui tem 4.000 pessoas juntando nas redes sociais. Como é que a gente poderia se integrar mais? Aí depois de vocês falarem muitas ideias, a gente fundou o Pleno C, um clube de assinatura, para que a gente possa continuar a semana conversando, com imersões ao vivo mensal comigo. No final eu explico mais ainda, já tem um monte de gente do Pleno C aqui. Quem já é do Pleno C aí, saúde dessa comunidade que já assinou o Pleno C, a gente tá junto. Coloca aí quem é do Pleno C, para a gente já ir recebendo essa galera linda que está no Pleno C. Vou falar um pouco mais detalhado para vocês no final, o que é o Pleno C para quem está aqui, para continuar com a gente. A Rita Cristiane, do Pleno C, seja bem-vinda à nossa comunidade. Já está curtindo. A Lourdes Dias, comunidade do Pleno C. Estamos muito perto aqui, ó, a Luciana, a Ana Maria, a Adriana Paixão, a Marta Veras. Aí começou a Klaus Cunha, a Betina, a Guadalupe, Silvane, Ana, Gildete, a Vera Lúcia aqui. Estou vendo vocês aqui, o pessoal leva Gisele Mamaral. Aí estou vendo em todos os cantos aqui, Valéria Sobral, aliás, Valéria de Barros, a Regina Uera. Muito bem, gente. Que alegria que vocês estão do Pleno C aqui. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo em Campo Grande agora, no dia 17. A gente esteve em Campo Grande aqui. Lembrando que a gente vai estar em Goiânia dia 5 de novembro, no dia 13 de novembro em Vitória do Espírito Santo, no dia 19 de novembro em Santos, tá? Pelo Alma Talks, com temas incríveis. Quem esteve comigo em Campo Grande foi uma alegria estarmos juntos lá. No dia 4 de dezembro em Porto Alegre, dia 6 de dezembro, lembrando, esse Cuidando da Alma aqui. E quem é Pleno C tem desconto para ir para o Cuidando da Alma ao vivo em São Paulo. Quem é do Clube Pleno C vai ter desconto para acessar e é o Cuidando da Alma ao vivo em São Paulo. Cuidando da Alma especial ao vivo em São Paulo, gente. Ao vivo, imagina. A gente junto lá. Mas ainda vai ter Sextou com Música, eu e Janine cantando com a banda lá. Vai ser incrível. O nosso podcast, que vai ser lançado agora em novembro, assim que lançar, vou dizer o nome para vocês, que é muito legal.
Já entrevistamos a Monja Coen, a Petra Chaves, o André Vinícius, já encontrei um monte de gente para marcar, vai marcar com Cortella, um monte de gente com o Karnal, vai ser muita gente legal. Já marquei com a Loki, com um monte de gente, a gente vai entrevistar essa galera juntos, o nosso podcast que hoje estaremos fazendo. Então, lá no dia 6 vai ser tudo isso. Sextou com música junto, depois o nosso podcast, encerrando com Cuidando da Alma, vai ser uma alegria, um momento mix de emoções, dia 6 de dezembro, de tarde, num sábado, em São Paulo, no Espaço Raca, lá no bairro da Liberdade. Eu espero vocês, vai ser uma alegria a gente estar junto nesse processo. Vamos agora, pensando muito no episódio de hoje, ainda temos que falar de um tema que eu gosto muito, de um espaço aqui que eu gosto muito, que é a nossa frase do dia. E aí eu quero pensar com vocês sobre uma coisa, porque ela antecede a plenitude. Existem mentiras que a gente conta para acalmar o hoje, mas que depois essa mentira vem cobrando um juro enorme na nossa vida. A gente pode dizer assim, tipo, depois eu vejo. Parece descanso, gente, mas depois vira acúmulo. É uma mentira que a gente conta que atrapalha. Ou então, eu aguento mais um pouco. Sou como se fosse força, mas depois vira, sabe o quê? Exaustão. Ou então a gente diz assim, não foi tão grave. Soa como maturidade, mas depois vira com um silêncio omisso que adoece você. Essas frases chegam como analgésico. Um silêncio, né, que incomoda a gente, na verdade. E quando passam esse processo, vem o juro do cansaço, o ressentimento, um afastamento discreto de quem a gente é, da nossa essência. A gente aprende que a mentira que mais adoece é a que a gente conta a nós mesmos. Ela parece maturidade. Deixa pra lá, eu dou conta. Mas no fundo é abandono de você mesmo. Sair desse momento de mentira que a gente faz para poder aliviar um pouco a dor, parece carinho e firmeza, mas não é. A gente tem que ter, obviamente, tempo para ser esse lugar, para não trocarmos esse auto-engano por autoagressão. Então tem que ter acolhimento, compaixão consigo. Firmeza para não assassinarmos mais nenhuma parcela assinarmos, né, na verdade, mais nenhuma parcela desse juro que a mentira cobra para a gente, porque a mentira cobra um juro alto para a gente. Mas como é que se faz isso? Não com receita pronta, mas com gestos de verdade. Então hoje, pelo menos hoje aqui, nesse domingo de manhã, quando vier para você, isso não é sério, isso é besteira, sente por 2 minutos e devolva nome às coisas. Nomeie as coisas. Diga em voz baixa para você. Não foi besteira. Não foi besteira. Doeu. Eu estou sobrecarregado. Eu preciso de ajuda. A verdade não humilha você, nem me humilha. A verdade nos alinha como pessoa. Entenda isso. Então depois escolha um pequeno ato. Um pequeno ato para você demonstrar que você está deixando de mentir para você e para o mundo. Então não negocie quem você é. Dê um não dito com ternura, mas dê um não que você não está conseguindo dizer. Um limite explicado sem culpar você. Um pedido de apoio, sabe, a quem pode escutar você. Se o corpo estiver em guerra, sim, beba água, respire 3 vezes, como quem atravessa uma ponte. O corpo é a primeira casa, é onde a verdade mora, ele dá sinais, aprenda a ler. O corpo diz assim, você sente a angústia, você sente o nó na garganta de que você está mentindo, de que você está dizendo uma coisa para agradar os outros, mas não para você. Escute seu corpo, se você estiver tão perdido, ouça seu coração palpitar quando você não está sendo você. Maturidade não é nunca sentir medo. É não financiar a própria autoencanação, é pagar à vista, sabe? Com presença. Aquilo que antes a gente parcelava no silêncio da omissão. Quase sempre a paz não nasce do barulho do heroísmo, mas do som humilde de uma frase inteira, sabe? Por mim, por amor a mim, eu não vou passar por cima de mim, pelo menos hoje não vou fazer isso. Se hoje você quiser começar, comece no mínimo, mas verdadeiro. Cancele uma parcela, escreva 3 linhas de verdade do trabalho que você está parado e não termina, da monografia, da mensagem que você tem que mandar, do e-mail que você tem que responder. 3 linhas. Marque uma das muitas conversas difíceis que vocês têm adiado com as pessoas que estão prejudicando você. Ofereça a você mesmo um não tranquilo. Amanhã a conta vai ser um pouquinho menor. E me conta com honestidade mansa.
Qual foi a mentira macia que você mais financiou e quanto que ela já custou? Qual foi a mentira que você contou para você ou contou para o mundo e que aquela que te custou? Coloca aqui nos comentários. Quero ver vocês colocarem nos comentários. Ô Sandro, olha a mentira que foi. Coloca aí. Que mentira você já contou assim para si ou para o mundo e que depois a conta chegou? Coloca aí. Estou esperando vocês colocarem nos comentários. Mentiras que a gente conta pra gente mesmo e que depois vem a conta, gente. A mentira de que eu estava bem, Fabiana Gomes comentou. A mentira de que você não é capaz, Ana Valesca está dizendo. Olha que ambivalência. A Fabiana está falando assim, eu menti que eu estava bem. Ou seja, e no fundo eu não estava precisando de ajuda. Já a Ana Valesca é o contrário. Eu menti porque disse para mim que eu não dava conta, que eu não era capaz, mas eu era capaz. Percebe? Essas mentiras todas, deixar para resolver depois, ó. Sempre dar conta de tudo, a Mariana. Engolir por anos um bullying da família, a Cláudia. Quem nunca, né? Vai deixando essas mentiras, isso vai torturando, vai diminuindo você, vai destruindo você, porque você vai deixando. A gente precisa sair desse lugar. Precisa ir para essa inteireza. E é por isso que a gente faz o Cuidando da Alma, por isso que a gente está no Clube Pleno C com vocês agora, a gente desenvolver essa jornada de inteireza, de buscar sair desses lugares de dor, de angústia, de medo. O tema de hoje promete. O tema de hoje é um pouco sobre isso, sobre a gente sair desse lugar e ir para um lugar de inteireza, de construção de identidade, de potência da alma, de agir, que a gente pode sim agir. Quando a sala esvazia, começa a conversa que realmente importa, gente. O silêncio, ele é um espelho, ele devolve para você quem você é, sem os ruídos do mundo, da mentira que contam que você acredita ou do fato de você viver tentando agradar o tempo todo os outros. Então, eu fico do meu lado, sem mentir para mim. Esse é um movimento, é uma escolha. Ficar do seu lado não é passar pano, é permanecer com verdade. Pessoa que passa a reconhecer limites, ainda assim não se abandonar no processo. Eu estabeleço limites. Como dizia Winnicott, um grande psicanalista e pediatra inglês, existe o self verdadeiro, o seu eu verdadeiro. Ele precisa de um colo interno que não negocia a sua existência. Você precisa ser alguém que aprende a se acolher. E para você se acolher, você ter esse colo interno, você não pode estar aceitando essas mentiras, não pode estar aceitando o tempo inteiro essas agressões, e ao mesmo tempo você não pode ver em função dos outros, do que os outros pautam para você, do que a sociedade pauta para você. Ninguém consegue ter um colo interno se vive sempre atendendo lá fora. É preciso esse movimento. Então a pergunta é: o que em mim é inegociável hoje? Escreva para você depois disso o que em mim hoje é inegociável. Uma única coisa que eu não negocio mais. Pelo menos isso, eu vou começar a não negociar mais. É um movimento que a gente tem que começar. Ficar do seu lado é a coragem de ser inteiro, mesmo quando é mais fácil ser agradável para os outros. Percebe? Eu prefiro ser inteiro do que ser agradável para os outros. E aí, o meu valor está na raiz, não na audiência que as pessoas querem que você tenha. Aplauso mede alcance, mas ele não mede sua essência. Congruência ou inteireza é quando aquilo que eu vivo por dentro encontra o que eu faço por fora. E isso, algumas vezes, soa baixo para o mundo. O mundo não consegue entender que você está sendo autêntico. O mundo quer que você agrade. O mundo quer que você se vista como todo mundo, que você compartilhe, que você tenha as mesmas opiniões, que você não seja você, que você seja o exército dos iguais, sem autenticidade. E você, sobre você, para você, quem você? Quem você é? O que a gente vive com experiência? Recorde um valor guia na sua vida. Uma verdade, um serviço, a beleza, a justiça. Encontre um único gesto que representa assim e que corporifique quem você é. O que você não pode abrir mão, que você acredita que é essencial. Às vezes a gente está tão perdido nesse processo que a gente tem que voltar para o mínimo, sabe? Para os encontros do mínimo. Qual valor é raiz? É família? É Deus? O que é negociável? É a família? É Deus a família? É você? Porque as tempestades tentam arrancar suas folhas, mas não leva a árvore. Você continua lá. Às vezes, quase como no outono da existência, cai tudo.
nasce de novo. E o que é que tem que sair de mentira? E o que é que tem que sair de entrega para o mundo sem entregar para você? Então, nesse processo, avance um passo de cada vez. Do tamanho da sua presença. O passo que você dá hoje. Está aqui hoje, por exemplo. Mais de 4.000 pessoas aqui hoje, domingo de manhã. Tem gente que assiste junto com a família. Junto aqui, domingo de manhã. Sei lá, tomando café, preparando o almoço. Hoje, agora, a gente está ouvindo isso. O tema é sobre interesse, é sobre não viver para agradar o mundo, é sobre ser você. E nesse espaço do hoje, de agora, que cabem escolhas pequenas. É hoje que você faz escolhas pequenas, que salvam o seu futuro inteiro. É hoje que você faz os movimentos que fazem com que o passado deixe de te atrapalhar. É hoje que você faz os movimentos que realmente constroem um futuro. Escolha o menor ato que honre quem você quer ser. Que mostre movimento, honestidade, um limite, dito com respeito. Um copo d'água antes de decidir, uma noite de sono antes de uma conversa difícil, para acalmar sua mente, acalmar a mente da outra pessoa. O passo pequeno ele é humilde na forma, mas ele é revolucionário no destino que ele provoca. Quando ninguém aplaude, você descobre que está em cena pela fama e não pelo chamado. Aplausos vêm e vão, interesse fica. Hoje, sem plateia, faça um gesto de alto apoio. Quando não tiver ninguém por perto. Quase sem querer, a paz vai reconhecer a sua voz. Quando você não estiver preocupado com quem está por perto ou com quem vai ver. Para ajudar nessa busca por autenticidade e inteireza, vamos caminhar juntos hoje nesse tema por uma música que eu acho muito legal, que é Quase Sem Querer, do Legião Urbana, Renato Russo e outros autores. Na verdade, essa música é um verdadeiro mapa emocional dessa virada de chave na vida da gente. Né? Ele começa no refrão assim de forma muito interessante, quando a gente observa. Né? Logo no início, lá no início da musicazinha, ele vai andar que tem andado distraído, impaciente e indeciso, mas termina dizendo que está tranquilo. Como é que eu saio de distraído para tranquilo? Quando a gente, na verdade, para de lutar com a nossa própria confusão, nasce a paz de não precisar se explicar. Porque a vida é assim. A gente tem hora que está no caos. E ainda assim, esse caos, ele está forjando uma nova pessoa, uma nova ideia, uma nova forma de decidir, de ver, de pensar. Então, às vezes você está intranquilo, impaciente, indeciso, mas ao mesmo tempo esse processo eu estou em busca, eu estou formando uma nova forma de pensar. Essa é a mensagem, sabe, que fica, né? Impaciente e indeciso para tranquilo e contente, mostra uma mudança fundamental no que na psicologia nós chamamos de psicologia de locus de controle interno. Uma mudança do locus de controle. Como é que eu saio de distraído para contente e tranquilo? De impaciente e indeciso para tranquilo e contente? Eu estou impaciente e indeciso, gente. Sabe quando eu estou impaciente e indeciso? Quando quem pauta a minha vida é o mundo. Quando quem decide a minha vida é o mundo. Quando quem diz o que eu tenho que gostar, o que eu tenho que curtir, o que eu tenho que compartilhar é o mundo. Quando o mundo decide por mim, o mundo está todo dia mudando a decisão. O mundo está todo dia oferecendo novas coisas. Se eu for ficar seguindo o que o mundo diz, eu vou estar sempre impaciente e indeciso. Quando o locus de controle é fora, eu vou estar sempre impaciente e indeciso. Mas quando eu começo a ser mais inteiro e o locus do controle é dentro, eu começo a ficar tranquilo e contente, porque não dependo mais do mundo, mas eu dependo de mim. E eu saio de impaciente e indeciso para tranquilo e contente. A pergunta é: o que muda no corpo quando a validação externa perde o trono? O que muda em mim quando eu não preciso mais provar nada para ninguém? A vida ganha paz. Só para começar. A paz. Não é que você vai deixar de ouvir o mundo, mas você vai ouvir quando for importante. Vai ouvir um conselho lúcido de alguém que tem um princípio, que tem moral, que de fato quer contribuir com a sua vida. Aí a gente sai desse vício da prova social, de que estar provando, sabe? Queria provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Olha como muda a trajetória. Você sai da performance, sabe? Que gera exaustão,
Porque na performance agora estão dizendo que a trend da internet é essa. Agora estão dizendo que a cor da moda é essa. Agora estão dizendo que a forma de falar é essa. Agora estão dizendo que o corpo ideal é esse. Agora estão dizendo que o comportamento é esse. Agora estão dizendo que a religião é essa, a política é essa, que a orientação é essa. Que... E aí você fica performando. E aí você vai para uma exaustão total. Total. Você não consegue dar conta do que o mundo te oferece. Congruência é uma condição de valor. É quando o amor depende de menos de performance. Porque quando o amor depende de performance, o que você oferece para o mundo não é você, é máscara, é personagem. Quando você está performando, você está oferecendo máscara para o mundo. E tem hora que a máscara cola em você e você não consegue mais saber quem é você e quem é o personagem. Então, você pode fazer cheques diários, uma pequena lista de autoapoio, para você voltar a ser você. O que é verdade para mim? O que é verdade para você? Quais são os limites que protegem a tua paz? Que você precisa dar? E quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem é roçando quando liga cuidando da alma? Quem é roçando quando termina a palestra e vai para o hotel ficar só no quarto lendo um livro? Esse sou eu também. Eu sou o cara que está aqui, eu sou o cara que está em casa. Eu tenho que estar cada vez mais próximo entre o que vocês veem e o que Janine, que daqui a pouco vai tomar café comigo, vai encontrar. Não dá para ser o cara que apoia aqui e que não apoia em casa. O cara que é alegre aqui e que é triste em casa. Você tem que ser coerente, congruente. A autoestima, na verdade, é aprender a ficar do seu lado quando o mundo não aplaude você. É continuar sendo você quando ninguém está vendo. Eu não preciso me provar quando eu já me pertenço. Não preciso me provar. Eu já me pertenço, eu já me entrego, eu já sei quem sou eu. Essa busca, essa inteireza, esse movimento que a gente precisa ter na vida. Na música ele diz que se fez em 1000 pedaços. Eu fiz em 1000 pedaços. O que a gente acontece nesses 1000 pedaços? Me fiz em 1000 pedaços. É a fusão. É quando você perde de si. Quando você está atendendo o mundo, você se faz em 1000 pedaços. Muitos aqui estão. Aqui é mãe, é esposa, é pai, é profissional, é alguém que vai para a igreja, que vai para o culto, que vai para a missa, para a reunião do centro espírita, enfim, cada um com sua religião, com sua crença, atendendo a todos os personagens, e aí é cobra de trabalho, cobrança de você mesmo, e aí em 1000 pedaços, mas você tem que estar inteiro no processo. É o que chama de integração da sombra, Jung chamava de reconhecer todas as suas partes negadas. Que você tem ciúme, que você tem medo, que você tem carência, que você tem controle, que você tem inveja. Mas não confundir isso com identidade. São características suas que estão acontecendo, mas você não é isso. Você não é o ciumento, a invejosa. Você tem isso como características, partes não negadas que vão ser integradas na maturidade. Mas isso não é você. Não é sua identidade. Você está em combate, você está crescendo, você não está apenas preso nisso. Então, como é que eu faço esse movimento para lidar com as minhas sombras emocionais, para deixar de estar em 1000 pedaços? Sabe? Anota, nota. Ó, eu tenho inveja. Notei. Eu nomeei, é inveja. Eu vou negociar, mas eu não preciso ficar nesse lugar de uma criança que ainda está comparando a minha bola com a bola do vizinho. Eu ainda quero controlar tudo. Nomeia. Controlar tudo. Porque quando eu não controlava, quando eu era criança, eu sofria demais. Mas eu não consigo controlar todo mundo da família, tô desgastado demais, eu não aguento mais. Negocia. Eu não vou controlar o mundo, eu vou tentar controlar apenas a mim. Qual é a parte que você quer proteger quando você está na sombra? Maturidade não é ser luz o tempo todo, gente. É acender a luz no cômodo onde a sombra mora com você. É acender luz quando a inveja aparece. É acender luz quando o ciúme aparece. Quando a raiva, quando o ódio, quando a vontade de pular no pescoço do outro aparece. Acende luz. Você não é só isso. Isso não é sua identidade. Isso são as muitas características que vão permeando você, os muitos sentimentos. Não é nem características, sentimentos que vão permeando você. É a escolha que você faz disso. Eu posso ter ódio de alguém, mas eu não fiz nada contra essa pessoa. Então o ódio não me definiu. É só um sentimento. Eu posso ter inveja de alguém, mas eu nunca fiz nada contra essa pessoa. A inveja é só um sentimento, não é a minha característica, porque eu não maquino contra essa pessoa. Eu não destruo essa pessoa porque eu estou com inveja. A inveja é um sentimento, eu vou dar conta dele, eu estou nomeando. Minha identidade é a pessoa que controla a inveja, a pessoa que controla o ódio, a raiva. Eu sou o que controla tudo isso. É a inteireza, sabe? De se perceber. Muito.
Ele diz assim que a mentira que nós contamos para nós mesmos é a pior mentira, num trecho da música, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, diz ele na música. Renato Russo fala muito isso. Então, existe o verdadeiro eu e o falso eu. Nós lutamos contra essa dualidade porque nosso objetivo é sair desse falso eu. Quem é esse falso eu? É o eu que atende a todo mundo. É o eu que está ouvindo o que todo mundo diz. É o eu que está aceitando o que todo mundo entrega. É o eu que está aceitando desrespeito, indignidade. É o eu que não põe limite. É o eu que se deixa ser atropelado. E o nosso objetivo é buscar o eu verdadeiro, o eu que sabe dizer limites, o eu que reconhece que tem inveja, mas não age a partir desse sentimento. O eu que tem raiva, mas não deixa o sentimento dominar. O eu que estabelece limites, eu não vou mais permitir o desrespeito, chega para mim. Quando eu nomeio, eu deixo de ser possuído pelo sentimento. Quando eu nomeio, eu deixo de ser possuído quem está me destruindo. Quando eu nomeio, eu não estou deprimido, eu estou oprimido por alguém que me destrói. Percebe a diferença? Eu dou nome. Eu não estou com depressão. Tem gente que tem, não é que não tinha depressão de verdade. Mas eu conheço muita gente que não está deprimido. Eu conheço muita gente que está oprimido por um monte de gente sacana. Dá nome isso aí. Eu nomeio. Tem gente que me oprime. Para de ter medo de dizer isso. Para poder você sair da opressão, você tem que saber nomear o opressor. Para sair da coisa, você tem que saber que você está dentro dessa coisa. Então dá nome. É esse movimento aqui. Deu uma bugada aqui no StreamYard, saiu, foi. Não sei se eu estou conseguindo ainda ser visto por vocês, enfim, estou aqui. Tentar de novo. Aqui, gente, só uma paciênciazinha, porque alguma coisa não está funcionando aqui e eu preciso continuar aqui, tá? A gente vai tentar, pessoal do TikTok, só um minutinho, porque caiu aqui a transmissão pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, para tudo. Ok. Eu vou ver se eu entro pelo menos no Instagram direto aqui. Só um minuto, tá, gente? Já que não tá funcionando, vamos aqui pelo menos ao vivo no Instagram aqui direto. Eu tô entrando no Instagram direto aí, dá uma olhadinha aqui. Tô entrando no Instagram, só um minuto, tá, gente? Que eu vou entrar em contato com a equipe aqui. Tô entrando direto no Instagram. Deu um bug aqui, alguma coisa aconteceu. Pessoal do Insta, eu tô entrando novamente aqui ao vivo com vocês. Bugou lá no YouTube, infelizmente. Vamos aqui. Se puder, avisa lá o pessoal do YouTube que eu tô pelo Instagram. Alguma coisa aconteceu. Não é a internet, porque tá funcionando aqui no Instagram. Muito bem. Muito bem, muito bem. Estamos aqui no Instagram, estamos no TikTok, vamos continuar. Se puder avisar o pessoal do YouTube aqui, a gente está no Instagram, tá? Voltou no Instagram, exato, continuamos aqui no TikTok, mas infelizmente no Facebook, no YouTube, eu acho que deve ter sido a plataforma que faz a transmissão que bugou, porque se fosse a internet, não estava entrando aqui nem no TikTok, no Instagram, que é a mesma internet que eu estava transmitindo. Vamos continuar aqui, tá? Acontece, não vou ficar preso ao fato que não está dando certo. Só um minutinho aqui, gente, que eu preciso fazer um movimento aqui no computador para continuar. A gente está falando hoje aqui sobre interesa, a gente está usando a música de Renato Russo para falar sobre isso. E vamos continuar aqui, né? A gente mente para a gente mesmo, mentir para si mesmo é a pior mentira. E falava para vocês sobre o verdadeiro eu, o falso eu. Então, quando eu nomeio o que está acontecendo comigo, eu deixo de ser vítima. Limites não são linhas de cuidado, na verdade. Né? Limites são linhas de cuidado que a gente coloca assim, ó. Eu tô colocando um limite para você entender que eu não vou mais passar por isso. Mas não são paredes para punir o outro. Quando eu faço isso, sabe? Quando eu crio um limite, eu não estou punindo você. Eu estou me protegendo. É um movimento que a gente precisa fazer na nossa vida. É isso que a gente tem que ter. Eu também tenho que ter humildade. A humildade da percepção da minha construção como ser humano. Eu estou em construção. Né? Ele coloca assim na música, né? Não sou mais tão criança a ponto de saber de tudo. E quando ele fala disso, não sou tão criança a ponto de saber de tudo, eu me lembro muito de Paulo de Tarso. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança, mas agora que me tornei adulto, nada disso mais me convém.
Está lá em 1 Coríntios 13. Aquela que é a carta mais conhecida do mundo cristão no mundo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Mas é isso. Nossa criança tem que amadurecer. E tem coisa que não combina mais. Tem coisa que eu não preciso mais permitir na minha vida. Tem movimentos que eu preciso continuar tendo na minha existência. Ser adulto, no fundo, é trocar certezas baratas por perguntas que nos fazem crescer na nossa vida. Crescer. Integração é quando a parte ferida ganha voz e o todo ganha paz na nossa existência. Isso é um movimento da vida, aquilo que eu faço, que eu integro para mim. E eu preciso ter um encontro maduro. Um encontro maduro, uma reciprocidade, sem essa fusão que as pessoas querem no mundo infantil hoje dos relacionamentos. Diz assim, eu quero o mesmo que você. Eu quero o mesmo que você. Não como captura, mas como convergência. Dizer isso é ao mesmo tempo intimidade, mais compromisso, é igual a paixão com limites. O amor como acordo entre duas pessoas inteiras, não como duas pessoas pela metade. Duas pessoas pela metade, elas se encontram na carência. No começo é paixão, depois vira agressão. Porque você não vai me entregar o que eu preciso, porque você não tem para me dar. Simples assim. Você não vai me dar, você não tem, você é metade, eu sou metade. Eu preciso eu quero o mesmo que você, eu sou inteiro. Eu tenho uma relação madura, eu estou aqui como uma pessoa inteira. Eu quero ficar com você, mas não para você me pagar a conta do meu passado dolorido. Eu não quero que você seja a pessoa que resolve todos os meus amores anteriores frustrados. Quem tem que resolver isso sou eu. Eu tenho que ir inteiro para você. Senão, no começo é paixão, depois é cobrança. Você não me entrega, eu não te entrego, é mais uma cota de dor. Começa todo de novo. Esse movimento da vida. Essa sacada final. Quem é íntegro não pede muletas, oferece mãos. Quem é inteiro não vai com carência, vai com coração. Repetindo, quem é inteiro não chega com muleta, nem pede muleta de sustentação. Oferece mãos para seguir juntos. Aí a relação é madura. A maduro tem dois eus inteiros que escolhe um nós possível. Entende? São dois eus inteiros que escolhem um nós possível, não um nós romantizado de filmezinho de sessão da tarde ou de dorama. O eu possível, o nós possíveis. Como é que nós dois inteiros temos um nós possíveis? Portanto, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Perguntas aqui para vocês, para o pessoal que está aqui no TikTok, no Instagram, porque caiu no YouTube e no Facebook. Onde você percebeu que estava em pedaços para ser amado? Coloca aqui para mim, onde você percebeu que estava em pedaços para ser amado? Coloca aí, estou olhando vocês aqui, estou no chat. Exato, precisamos ser parceiros, não dependentes, Rita. Quando você percebeu que estava na metade aí? Quem foi que percebeu isso? Aqui, como dizia meu filho, que aqui... Muito bem, o pessoal do YouTube está correndo para cá. Quando eu cheguei no fundo do poço, a Lisa disse que quando ela chegou, a Liz Costela, quando chegou no fundo do poço, percebeu isso. Depois que manhã faleceu, depois que vivi uma relação tóxica, quando eu fiquei com leucemia, quando eu tive medo de ser eu mesma. Tá vendo? Estava em 1000 pedaços para ser amada. Tá? Percebe essa questão? Outra coisa, qual foi a primeira prática concreta de alto amor que você deu? Qual foi a primeira prática concreta de alto amor que você deu para você? Eu ainda estou nos exércitos dos iguais. Vamos sair, Jacques. Vamos sair dessa. Casamento falido. Qual foi a primeira vez que você sentiu? Eu comecei a ter um amor prático. Qual foi a primeira vez que você se deu um gesto prático de alto amor? Colocando aí agora isso. Auto perdão. Estou vendo aqui a Alda colocou. Auto perdão. Me separei depois de 35 anos. Foi um gesto de amor prático. Ok, Rita Coelho, estou vendo. Perdão, estou vendo aqui. Me distanciar de pessoas. Ok. Comecei a cuidar de mim, a Sandra está dizendo. Muito bem. Quando me divorciei, a Fabiana Gomes está dizendo aqui. Quando saí de uma relação tóxica, eu estou vendo aqui, muita gente colocando isso. Quando eu disse não, a Cleide está dizendo aqui. A Suzana, fui estudar, ou seja, fui ser adulta, responsável. Quando comecei a cuidar de mim, iniciei terapia, a Fernanda está dizendo aqui. Quando eu consegui dizer não, coragem de me mexer, muito bem. Comecei a fazer psicologia. Seja bem-vindo, Cléia.
Dizer não, perdão. Ok, aprendi a dizer não. Muito bem, é isso. E que mentira gentil você usava para não encarar a sua sombra? Que mentira você contou para você para não encarar a verdade? Coloca aí para mim. Que mentira você contou para você encarar a verdade? Para não encarar a verdade. Que mentira. Vamos lá. Que mentira você contou para você para encarar a verdade? Vamos lá. Ok. Eu não fiz... Quando eu não fui amado na minha infância, que não era capaz, que eu era muito boazinha, ok. Quando o mundo era desigual comigo, quando minha filha precisava de pai, que era culpada pelo outro, que a culpa era do outro. Essa é fácil, né, J. Campos? Quando a culpa é do outro, né? Aguentar qualquer coisa, que o parceiro estava deprimido, aí você já foi aguentando, porque era depressão, e foi aguentando abusos, é comum. Que a pessoa, meu caráter pode melhorar e não melhora, infelizmente. Tá vendo assim, ó? Que a mudança, que tem que confiar na mudança do próximo. Que eu era muito sensível, que a culpa era da minha mãe. Tá bom? Que bom que vocês estão nesse nível de consciência, porque o objetivo é exatamente esse. É levar esse nível de consciência. Veja só, gente. Vamos tentar entender. Hoje nós caminhamos pela canção do Renato Russo como quem meio que atravessa um corredor de espelhos. Essa foi a verdade aqui, né? Quase sem querer, a gente percebe que a vida muda quando deixa de ser palco e volta a ser casa. E há uma linha doída na música. Mentir para si mesmo é a pior mentira, que nos devolve ao centro, a nossa verdade interna, sem nenhum aplauso que sustenta. Aplauso não sustenta ninguém. Autorreferência não é ego inflado, é raiz, é saber de você que você está falando quando o mundo faz barulho, é poder dizer não sou mais tão criança e ainda assim cuidar das partes da sua criança ferida que pedem colo dentro de você, cuidar de você, eu preciso fazer isso. É esse movimento. Quando a validação externa ela perde o trono, nasce um tipo de silêncio que não humilha, que alinha. A partir daí, limites deixam de ser muros e viram linhas de cuidado. Como você, nesse processo, você começa a caminhar do seu lado, sendo quem você é, autêntico. Que este episódio de hoje lembre a você uma coisa: você não precisa se quebrar em 1000 pedaços para caber na vida de ninguém, para caber em grupinho nenhum. Você não precisa se quebrar em 1000 pedaços. Integração é juntar-se com paciência, acolher as sombras sem confundi-las com identidade. Você não é um invejoso, você inveja. Você não é um mentiroso, você também mente, mas isso não define quem você é, porque você está em mudança, você está em processo, você está em crescimento. É escolher gestos que não negociam quem você é. Eu não abro mão mais disso, eu não permito mais isso. Se amanhã vier aplauso de provar para todo mundo, respire e volta para dentro de você. A paz que vale não faz plateia, não vale. Ela faz presença, é você com você, é você com você. E quando os dois inteiros se encontram, quando duas pessoas adultas inteiras se encontram, o amor deixa de ser buscas desesperadas e vira acordo e vira paz nesse processo. E para ajudar você a viver essa inteireza de forma prática, eu quero te convidar a ser membro da nossa comunidade, a nossa comunidade de membros do Cuidando da Alma, chamada de Clube Pleno Ser. Porque eu fiquei sempre perguntando como é que eu posso fazer com que essa experiência que a gente tem aqui seja mais longeva. Não sei se só domingo de manhã. A gente perguntou, vocês deram ideias e criamos o Clube Pleno Ser, um clube de assinatura para que a gente possa ter o Cuidando da Alma de várias formas. Ao mesmo tempo, o nosso espaço de cuidado emocional e espiritual, o Clube Pleno Ser, é um lugar para cuidarmos da alma e também da nossa mente, todos os dias, não apenas nos domingos, e juntos, como comunidade, ao mesmo tempo. Porque os membros do Clube Pleno Ser, eles se encontram comigo pelo Zoom, uma vez por mês nós teremos um encontro por Zoom, ao vivo, em que eu vou ver vocês. Vai ser uma imersão terapêutica uma vez por mês, profunda, para tirar dúvidas sobre os temas todos que eu abordei ao longo daquele mês, Cuidando da Alma. Nós vamos nos ver, vamos estar juntos. Já tem gente do Clube Pleno Ser aqui. Pode colocar aí quem já é Clube Pleno Ser, coloca aí no processo, né? Os membros também, eles vão ter acesso a uma plataforma intuitiva que vai entregar para você, como se fosse no estilo Netflix,
todos os episódios de Cuidando da Alma, são 232 com esse. São 4 anos de Cuidando da Alma. Eles vão estar organizados por temas de interesse, tipo família, relacionamentos, carreira, vida pessoal, vida espiritual, lá na plataforma. Você vai poder maratonar os episódios de acordo com o que você mais precisa no momento da sua vida, para que você possa então ter uma resposta mais pronta. E se você está passando por exemplo, um fim de relacionamento, por exemplo, você pode maratonar os episódios que tratam sobre o tema, que estão todos organizados para você, dentro do Pleno Ser. Além disso, nessa plataforma, nós temos um espaço para interagir e se conectar com as pessoas que estão na mesma jornada. Vocês ficam conversando entre vocês aqui no chat, como eu estou vendo, mas na comunidade, estou vendo aqui o pessoal dizendo, eu sou comunidade, eu sou Pleno Ser, estou vendo aqui a Magda, a Vezeni dizendo, o pessoal que está dizendo aqui, você vai ter comunidade, vocês vão poder conversar entre vocês vão poder se conhecer, vão poder saber que moram até na mesma cidade e assistir Cuidando da Alma junto. Depois nós vamos marcar encontros para nos conhecermos. Então, tem muitos planos para o Pleno Ser. O Pleno Ser está só começando. Você vai evoluir nessa jornada emocional juntos, como comunidade. Para quem prefere ler, tem uma biblioteca de e-books que abordam todos os temas dos episódios para que você possa ler de forma mais prática. Eu gostaria de ler sobre o tema de hoje, Rosana. A gente vai disponibilizar e-book dos episódios. E quem é membro vai ter desconto especial para adquirir todos os meus livros quando eu fizer lançamentos e as palestras abertas que eu dou. Vocês também vão ter descontos para as palestras abertas. Inclusive aquela do Cuidando da Alma, que vai ser dia 6 de dezembro, juntos. Eu quero ver muita gente do Pleno Ser lá, vai ser uma alegria. E tem a Serena, que vai tornar essa experiência ainda mais interessante. Quem é a Serena, gente? Quem é a Serena, Rosana? A Serena é uma assistente virtual que eu mesmo treinei, conversando com ela, falando muito de como eu penso o tempo inteiro. Com muito carinho, ela organiza todo o conteúdo do Cuidando da Alma. Você entra na comunidade Pleno Ser e diz, Serena, eu estou passando por isso. Ela vai indicando programas, comunidade, materiais inéditos também a gente vai ter do Cuidando da Alma, para que você possa acessar na sua jornada o conteúdo certo para o estado emocional que você vive hoje. Esse é o processo. Você só precisa dizer para ela como você está se sentindo e a Serena vai lá entregar para você o episódio que vai te ajudar a viver aquela experiência, que vai acolher você e vai fortalecer você no momento que você está vivendo nesse processo. Domingo passado foi o lançamento oficial do Clube Pleno Ser e eu reforço o convite aqui para vocês, para quem quer entrar hoje. Tem link aqui na bio do nosso TikTok, do nosso Instagram de como entrar, tá? Infelizmente caiu no Facebook e no YouTube, muita gente veio para cá, né? A assinatura do Clube Pleno Ser custa R$ 39,90 por mês, mas estamos ainda no lançamento, então vai custar para quem entrar hoje R$ 29,90. O link, como eu falei para vocês, está aqui na descrição, está dentro do link aqui. Mas antes de encerrar, eu queria lembrar para vocês algo muito importante. A gente está vivendo nesse processo a Black Friday. Nós estamos na Black Friday, que vai começar em novembro. O Instituto Pleno Ser não é só um clube, tá, gente? Então, além do clube diário, do Clube Pleno Ser, a gente está fazendo uma incrível promoção, presente para muita gente. Se você estiver precisando trabalhar, por exemplo, seu emocional, uma vida mais equilibrada e mais plena, por exemplo. Se você está precisando aprender a parar de procrastinar e vencer a autossabotagem, ou se você quer se libertar do seu passado, das mágoas que te adoecem até hoje, ou se você quer desenvolver o seu amor próprio, sua autoestima, se fortalecer, aí você precisa fazer os programas de desenvolvimento que a gente tem aqui um ano, que o Clube Pleno Ser também oferece. E a gente está numa promoção também de entregar tudo isso, agora na Black Friday, e entregar por um preço de um único programa, tudo junto. Também tem link de inscrição para você, se quiser entrar só no Pleno Ser, entra. Se quiser entrar no pacote completo, entra. Mas ainda estaremos aqui sempre no Cuidando da Alma juntos. É uma alegria estar aqui com vocês. Desculpa porque infelizmente houve essa queda aqui no YouTube, no Facebook, aí, mas a gente continua aqui no TikTok e no Instagram para entregar para vocês esse episódio de hoje. Lembrando da importância de você ser inteiro, tá? Não paute sua vida pelos outros. Chega um momento que isso cansa. E se você precisa disso, eu estou aqui para ajudar. Cada livro que eu faço, cada post no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, o que eu faço, os livros, as palestras, é sempre com esse objetivo. Meu objetivo é elevar o seu padrão de consciência para que você seja inteiro. Meu objetivo diário é esse.
elevar o seu padrão de consciência para que você seja um ser pleno, um ser inteiro, tá? Quem puder vir para o Pleno Ser, vai ser uma alegria estar com vocês. Em breve marcaremos a nossa primeira imersão ao vivo, Clube Pleno Ser, para eu conhecer vocês. Estaremos ao vivo aqui e é uma alegria estarmos juntos. Um beijo, bom domingo, até domingo que vem. Espero que sem o problema aqui que tirou a gente do YouTube e do Facebook, mas que bom que vocês estão aqui comigo. Tenham uma semana abençoada e obrigado mais uma vez por essa companhia linda. Gratidão, Mirane, gratidão é minha, que coisa boa. Adriana, amém para todos nós, amém, exatamente. Obrigado para vocês também, beijo no coração de cada um de vocês. Rita de Cássia, muito bem. Ó, Maria Júlia, o link tá no TikTok, tá? Para você quiser entrar no Pleno Ser, todo mundo quiser entrar. Gratidão a vocês também, todo mundo aqui, ó. Ana Valência, gratidão por mais um domingo. A Gleide Pérez também, gratidão a vocês todos. A Cleia Barbosa, terapeuta, minha colega aqui, ó. Terapeuta Marli, eu acho que é isso, né? Muito bem, tamo junto, gente, ó. Beijo, até domingo que vem. Tchau, tchau.